Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula ao longo da qual falamos sobre média harmônica. Professor, mais um tipo de média para mais um tipo de situação específica que exige um cálculo de média diferente, tá bem? Professor, para que existe a média harmônica? Basicamente, para calcular a média quando nós temos variáveis ou grandezas que são inversamente proporcionais. Eu tenho uma situação onde eu tenho uma variação de grandezas inversamente proporcionais. E aí eu quero calcular o valor da média. Nesse caso, a média apropriada é a média harmônica e nós falaremos disso calmamente para você. A partir de agora, coloco aí em sua tela média harmônica. E nós então chegamos nisso aqui. Não assusta, cara, não assusta, que é tranquilaço, eu vou te explicar passo a passo. Se você olhar isso aqui, já dá tremedeira, mas não quero tremedeira não, calma aí. A média harmônica é calculada pela divisão de n, número de elementos, pela soma dos inversos desses elementos. Essa formulazinha aqui você vai ter que lembrar, porque uma questão teórica pode exigir que você responda sobre ela. Portanto, eu preciso que você saiba essa fórmula aqui. Eu preciso que você conheça sobre essa fórmula. Nós não vamos usá-la na prática. Na prática, nós faremos de um modo diferente. Mas eu preciso que você grave essa formulazinha que está aqui. O que a fórmula diz é basicamente o seguinte. Para que você calcule a média harmônica entre dois ou mais elementos, você pega o número de elementos e você divide pelo inverso do primeiro, mais inverso do segundo, mais inverso do terceiro e assim por diante. Dá um exemplo, prof. Aí eu vou lá para você. Calcule a média harmônica entre o número 2 e o número 3. Usando a fórmula anterior, usando a fórmula que eu coloquei ali, vai ficar o seguinte, ó. O valor da média harmônica vai ser igual. Primeiro você coloca o número de elementos. Quantos elementos tem aqui? Bem, nós temos o número 2 e o número 3. Nós temos 2 elementos. Aí você coloca número 2. Veja que aqui, ó, nós temos 2 elementos. O valor da letra N é igual a 2. Agora você divide por 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? Porque o primeiro elemento é o número 2, mais 1 sobre 3, porque o segundo elemento é o número 3. Caso você precise, faça o seguinte, ó. A média harmônica, a fórmula geral para ela é a seguinte. Média harmônica vai ser igual. Na parte de cima, você coloca número de elementos. Beleza. Aí você coloca 1 dividido pelo primeiro valor do x, somando 1 dividido pelo segundo valor do x, e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, quem é o x1? Colocarei bonitinho aqui, ó. Quem é o x1? x1 é o primeiro valor que ele passou. x1 é o número 2. Quem é o x2? É o segundo valor que ele passou. O x2 é o número 3. Quem é a letra N, prof? A letra N é o número de elementos passados a você. São 2 elementos. Por isso que você, então, coloca o seguinte, ó. O valor da média harmônica vai ser igual. Você, então, coloca para nós número 2, número de elementos, e agora você divide sobre 1 sobre x1, o x1 é o número 2, somando com 1 sobre x2, o x2 é o número 3. A partir de agora, aritmética básica, matemática básica mesmo, aritmética, né? O valor da média harmônica vai ser igual. Na parte de cima, número 2, na parte de baixo, 5/6. Não sei se você lembra, mas 1/2 mais 1/3 são 5/6. Johnny, eu não sei isso aí não, então calma lá, quer ver? Quando eu tenho 1/2 mais 1/3. Eu faço o que nesse caso? 1/2 mais 1/3. Primeiro você multiplica os denominadores. Você pega os 2 denominadores, número 2 e número 3, e você multiplica um pelo outro e coloca na parte de baixo. Você colocará justamente aqui. Multiplicando número 2 vezes número 3, número 6. Agora, na parte de cima, você vai fazer o seguinte, ó. 3 vai multiplicando aqui para cima, 3 vezes 1 fica 3, 2 vai multiplicando aqui, 2 vezes 1 fica 2, 3 mais 2, 5/6. Pronto, é basicamente
Aí que nós chegamos, e aí eu tenho 2 dividido por 5/6. Agora, matemática básica mais uma vez, o que é que nós fazemos quando nós temos uma divisão por uma fração? Porque você veja só, eu tenho o número 2 dividido por 5/6. Você vai dizer que a média harmônica, ia falar geométrica, a média harmônica é 2, que é o número de cima, vezes o inverso do denominador, o inverso da fração de baixo. No lugar de 5/6, 6/5. Você então agora vai dizer que a média harmônica vai ser igual. 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 5. O valor da média harmônica vai ser igual 12/5, 2,4. Essa é a resposta, essa é a média chamada média harmônica, certo? Tudo começa com a formulazinha que você aprendeu. Prof, eu tenho que lembrar a fórmula então. Você tem que lembrar nem tanto pelo cálculo, tem que lembrar mais pela questão teórica. O autor pode colocar uma questão a você em que ele passa essa fórmula e pergunta que média que é essa, ou ainda pergunta a você, olha, assinale a alternativa que contém a maneira correta de calcular a média harmônica, e aí nesse caso tem que saber aquela formulazinha lá. Uma outra maneira de você calcular, uma outra maneira de você compreender a média harmônica, e é importante que você saiba essa linguagem, é a seguinte, voltarei aqui, a outra possibilidade é essa que eu colocarei para você. A média harmônica também pode ser definida como sendo o inverso da média dos inversos. Parece complicado, mas fica tranquilo depois. É o inverso da média dos inversos. Essa frase é bastante tradicional e eu preciso que você recorde. Como calculamos a média harmônica? Quem é a média harmônica? É o inverso da média dos inversos. E eu vou te mostrar como você consegue, com essa frase, sem usar fórmula nenhuma, resolver a questão. Quando eu falo é o inverso da média dos inversos, essa média aqui, leia-se aritmética, tá bem? Então você veja só o que eu faço para você aqui nesse caso. Uma outra maneira de você calcular ela é você lembrar da frase que eu acabei de enunciar. Você começa da seguinte forma, passo número 1. Eu vou fazer agora de uma outra forma, vou resolver de uma outra maneira, certo? Passo número 1, eu vou calcular a média dos inversos. Média dos inversos. Beleza, prof. Como que nós fazemos a média dos inversos? Primeira possibilidade, eu quero deixar isso bem claro, que eu não posso de jeito nenhum criar confusão aqui na tua cabeça, pelo amor de Deus, cara. Aqui tem que ficar tudo muito claro para você ficar tranquilaço com a teoria aqui e não me errar uma questão, caso apareça, de média que seja a média harmônica, né? Então a primeira possibilidade é você lembrar, quando o autor pede para nós média harmônica, essa é a fórmula que você utiliza num primeiro momento. Beleza. Outra possibilidade. Você começa, sem usar fórmula nenhuma, calculando a média aritmética dos inversos. Você vem aqui e faz o seguinte. Eu passei o número 2, eu passei o número 3. Aí você coloca 1/2 mais 1/3, você soma os inversos, inverso de 2, 1/2, inverso de 3, 1/3, e você divide pelo número 2, porque eu estou somando dois valores e agora você vai dividir por 2. Caso você precise, lembre o seguinte aqui que é tranquilo, né? O inverso do número 2, você joga o 2 para baixo, fica 1/2. O inverso do número 3, você joga o 3 para baixo, o inverso fica 1/3. A média dos inversos significa some os inversos, 1/2 mais 1/3 e divida por 2. Beleza? Quando você soma essas frações em cima, 1/2 mais 1/3 significa 5/6.
Tudo isso dividido pelo número 2. Lembrando que o número 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Você, então, mantém a fração de cima, você mantém essa fração que está em cima, você, então, coloca 5/6 vezes, você inverte a fração de baixo. A fração que fica embaixo, 2 sobre 1, você inverte. 2 sobre 1 invertido fica 1 sobre o número 2. Agora você efetivamente multiplica. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 2, número 12. Beleza? Essa é a média dos inversos. Agora você faz passo número 2, que é o mais simples deles. O passo número 2, inverter. Você apenas vai inverter a média dos inversos. Portanto, a média harmônica vai ser igual. Você pega a média dos inversos e inverte. O 12 vai para cima, o 5 vai para baixo. 12 dividido por 5, 2,4. Esse caminho parece um caminho mais fácil quando nós trabalhamos com valores, né, números brutos. Esse caminho, na minha opinião, esse caminho ele parece mais óbvio sem ter que decorar fórmula alguma, certo? Então é nessa linha de pensamento, é assim que você trabalha quando nós queremos calcular a média harmônica. Beleza, João, entendi o que você falou. Faço mais um exemplo contigo, evidentemente que eu suponho, né, que você não tem assim tanto contato, a média harmônica não faz parte da nossa vida de maneira geral, nós não estamos habituados a trabalhar com a média harmônica e é normal que você sinta dificuldade, que você não ache que é a coisa mais fácil do mundo. Para isso, e por isso também, eu faço mais um exemplo treinando você. Calcule a média harmônica entre 2, 3 e 5, certo? Média harmônica entre 2, 3 e 5. Aí você vai lá. Primeiro passo número 1. Você pode fazer pela fórmula, mas eu vou incentivar você a fazer aqui pelos passos 1 e 2. Passo número 1, você vai calcular a média dos inversos. Média dos inversos. Só lembrando o seguinte, né? Inverso é quando você coloca o 1 em cima e o número embaixo. Então, nesse sentido, se eu pergunto para você, quem é o inverso do número 2? O inverso do número 2 vai ser igual a 1/2. Se eu pergunto o inverso do número 13, você já sabe, o inverso do número 3 é 1/3. Se você pergunta quem é o inverso do número 5, 1/5. Ah, é só isso. Coloco um 1 em cima e o número embaixo. Exato, ó. Inverso de 2, 1/2. Inverso de 3, 1/3. Inverso de 5, 1/5. E agora você calcula a média entre esses elementos. Passo número 1, você vai calcular a média dos inversos. Você vem aqui e começa com o seguinte: 1/2 mais 1/3 mais 1/5. Como são 3 valores, nós vamos dividir pelo número 3. Pronto, ó, dividido pelo número 3. E agora, evidentemente, eu vou ter que somar as frações aqui. Como eu não quero encher o saco, colocarei aqui, ó. Quer ver? Como que eu faço 1/2 mais 1/3 mais 1/5? Rapidão, quer ver? Passa a barra e coloco o mínimo múltiplo comum. Entre 2, 3 e 5, o mínimo múltiplo comum é 30. Você pega 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 fica 15. Você pega 30 dividido por 3. 30 dividido por 3 fica 10. Você pega 30 dividido por 5, que fica 6. 15 vezes 1 você coloca 15. 10 vezes 1 você coloca 10. 6 vezes 1 você coloca 6. E agora eu somo 15 mais 10, 25. 25 mais o número 6, 31 sobre 30. Logo, eu vou dizer que a média dos inversos será 31 sobre
o número 30 dividido pelo número 3, porque são 3 valores, eu vou ter que dividir pelo número 3. Evidentemente que no curso de estatística eu suponho que você consiga somar frações, não é? Isso vai ser igual, agora eu pego a fração de cima, 31 30avos, pego essa fração, mantenho. Isso aqui fica 31 sobre o número 30, vezes, eu pego agora a fração de baixo e eu inverto. Ah, mas que fração? 3 sobre 1. 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1, portanto, 1/3. 31 vezes 1, 31. 30 vezes 3, 90. Beleza. Só que essa não é a média harmônica, essa é a média dos inversos. Passo número 2. O passo número 2 será inverter. Você apenas vai inverter a média dos inversos. Quando eu inverto a média dos inversos, claro, fica tranquilo, a resposta já está pronta, é uma mera inversão. Você diz então que a média harmônica vai ser igual. Você pega 31 sobre 90, inverte. Fica 90 sobre 31, vai dar aproximadamente 3, né? Um pouquinho menos que 3. Na realidade, eu não vou dividir, eu deixarei dessa maneira para você. Então, perceba que a média harmônica não é tão fácil ou tão rápida de você calcular, dá um certo trabalho no cálculo ali, claro, né? Tem que dominar frações, tem que saber somar frações, mínimo múltiplo comum, aquela coisa toda, mas é um processo que normalmente o autor não pede. Não é comum o autor pedir que você calcule a média harmônica e quando ele pede, é entre valores poucos, uma pequena quantidade, geralmente 2 valores. Questões de cálculo que envolvem média harmônica, geralmente o autor usa 2 valores. E é por isso, é por esse motivo, que eu quero que você grave uma fórmula e essa é muito importante. Quando o autor pedir para você a média harmônica entre 2 valores, tem uma formulazinha pronta e que vale a pena que você conheça, que é a seguinte. Opa, agora foi. Quando o autor pede para você a média harmônica, não entre N valores, quando o autor pede para você a média entre 2 valores, veja, para apenas 2 valores, nós temos uma fórmula melhorada e eu quero muito que você lembre dela. Para apenas 2 valores, a média harmônica pode ser calculada assim. O valor da média harmônica vai ser igual. Você coloca para nós 2 vezes, agora você coloca o valor do x1 vezes o valor do x2, dividido pelo valor do x1, mais o valor do x2. Quando nós tivermos uma média harmônica para exatamente 2 valores, é dessa maneira que você calcula a média harmônica. Basta você duplicar o produto entre eles, 2 vezes x1 vezes x2, e no final dividir pela soma entre eles, e rapidamente você chega lá. Se você pegar, por exemplo, o 2 e o 3 que eu tinha feito antes, né? Eu até fiz o cálculo contigo, colocarei aqui, para apenas 2 valores, nós temos essa formulazinha pronta, 2 vezes x1 vezes x2, x1 mais x2. Me mostra isso, prof. Vem cá. Nesse caso aqui, em que eu calculei para você a média harmônica entre 2 e 3, nós poderíamos ter feito o cálculo de maneira muito mais rápida. Nós poderíamos ter feito esse cálculo aqui usando a seguinte fórmula, que eu acho que você vai concordar, era muito melhor mesmo. Seguinte, para 2 valores, o valor da média harmônica é igual 2 vezes o valor do x1 vezes o valor do x2, dividido por x1 mais o valor do x2. Agora dê uma olhadinha como ficaria isso aqui. O valor da média harmônica seria 2 vezes
O x1 é o primeiro valor que vale 2, o x2 é o segundo valor que vale 3. Dividido por x1 mais x2, 2 mais o número 3. Se você multiplicar tudo em cima, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 fica 12. Se você soma 2 mais 3, fica 5. Portanto, 12 quintos, e 12 quintos é 2,4. Como nós sabemos que o autor normalmente pede, quando é cálculo, a média harmônica entre dois valores, é o que mais acontece, essa fórmula acaba sendo muito útil, de maneira que eu gostaria muito, se possível, que você lembrasse essa fórmula aqui. Ela vai fazer diferença para você, caso o autor cobre uma questão de média harmônica, certo? Aqui nesse caso, nós não poderíamos aplicá-la, porque são 3 valores, e claro, eu fui bastante direto ao dizer a você que a fórmula é boa, mas só funciona para 2 valores. Vejamos lá agora, questão de número 1, trouxe aqui um modelo de questão em que você poderia ter que resolver algo em sua prova similar a isso. Dê uma olhada, leio contigo. A média aritmética dos números 5 e 20 supera a média harmônica desses mesmos números em... O autor pediu que você compare, portanto, a média aritmética com a média harmônica. E aí eu faço as duas para você. Média aritmética, beleza? E aqui ao lado, média harmônica. Muito bem, prof. Média aritmética e média harmônica. Agora você então, veja só o que acontece. Aritmética, média harmônica, e nós então colocamos para você. Valor da média aritmética. Você soma os valores e divide pela quantidade. Você pega 5 mais o número 20 e você divide pelo número 2. O valor da média aritmética vai ser igual. 5 mais 20, 25. 25 dividido por 2. O valor da média aritmética, 25 dividido por 2, 12,5. Esse é o valor da média aritmética. Beleza. Agora, você então vai colocar o seguinte, valor da média harmônica. Como são 2 valores, sendo apenas 2 valores, você coloca assim, ó, valor da média harmônica. Você duplica o produto entre eles 2 vezes, pega o primeiro, que é o 5, e pega o segundo, que é o 20. 2 vezes 5 vezes 20. E na parte de baixo, 5 mais 20. Você multiplica e soma, só que em cima é o dobro da multiplicação. O valor da média harmônica vai ser igual. Detalhe que acho que vale a pena eu frisar para você. Veja lá, né? 5 e 20. Na média harmônica, 5 vezes 20, 5 mais 20. Só que em cima sempre multiplica por 2. É fixo, é sempre 2 aqui. Agora você então executa os cálculos. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 20, 200. Na parte de baixo, 5 mais 20, 25. Temos, portanto, que o valor da média harmônica vai ser igual. 200 dividido por 25, 8. Esse é o valor da média harmônica. Agora, interpretamos. O valor da média aritmética, 12,5. O valor da média harmônica, 8. Legal? Significa dizer que a média aritmética supera a média harmônica em 4,5. Por isso que você assinala aqui a alternativa C de concurso. Supera em 4,5. Você poderia perguntar o seguinte, né? Prof, de onde vem essa fórmula que você colocou para mim aqui? Ó, essa fórmula nova que você colocou, essa fórmula que vale só para 2 valores. De onde você tirou ela? Porque assim, gostei, tá? Achei a fórmula boa. Mas você tirou ela de onde? Eu tirei ela do mínimo múltiplo comum. Você monta a formulazinha, essa fórmula aqui, e mexe com ela só com 2 valores. Você coloca 2 aqui, coloca 1 sobre x1, 1 sobre x2. Faz o mínimo múltiplo comum e inverte. E aí você chega nessa formulazinha e aí tranquilamente você pode utilizá-la, que ela vai ser útil. Avançamos. Deixe-me ver aqui o que nós temos na continuação. Questão de número 2. Olha que legal essa questãozinha 2, para você entender como que o autor pode exigir que você saiba o que deve ser feito. Leio contigo.
Uma repartição pública analisou metade de um lote de processos ao ritmo de 40 processos por dia. E com a equipe de funcionários reforçada, a outra metade a um ritmo de 360 processos por dia. O ritmo médio de análise dos processos constantes desse lote foi de... E olha que sacanagem, em nenhum momento o autor citou para você aqui média harmônica. Em nenhum instante ele falou, quero que você faça a média harmônica. Ele tão simplesmente perguntou o ritmo médio. E aí você diz assim, cara, como é que eu ia saber que tem que fazer a média harmônica? Porque nessa questão, se você fizer a média aritmética, não bate o gabarito. Se fizer a média geométrica, não bate o gabarito. Só bate o gabarito caso você faça a média harmônica. Aprenda, saiba do que eu vou dizer agora. A média harmônica é aplicada quando você percebe que estão envolvidas grandezas inversamente proporcionais. E aqui é o caso. Eu tenho grandezas que são inversas. O ritmo de trabalho é inversamente proporcional ao tempo que você gasta. Se o teu ritmo aumenta, o tempo diminui. Se o teu ritmo diminui, o tempo aumenta. Veja, o ritmo era 40 processos por dia. Meu irmão, se o ritmo for 40 processos por dia, vai demorar. Se eu aperto o passo, se eu aumento o meu ritmo para 360 processos por dia, você concorda que vai diminuir o tempo agora? Claro, eu trabalhava a 40 processos por dia. Agora eu vou trabalhar a 360 processos por dia. Ritmo e tempo, grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, eu devo aplicar, o correto é aplicar a média harmônica. Dá para dizer que você aplicará a média harmônica sempre que estiver envolvida, de certa maneira, a velocidade. Porque ritmo, nesse caso, poderia ser entendido como velocidade. Olha, a velocidade que eu estou trabalhando é 40 processos por dia. Amanhã eu aumentei a velocidade para 360 processos por dia. Nesse caso, velocidade entre aspas, né? Porque é o ritmo de trabalho. Nesse caso, você tem que saber, devo aplicar a média harmônica, certo? E aí você vem aqui e tranquilamente lembra do seguinte, o autor passou dois valores, 40 e 360. Você, então, vem aqui e fala assim, cara, para dois valores, eu já tenho a fórmula pronta, ó. A média harmônica para dois valores é igual. Aí eu coloco duas vezes o valor do x1 vezes o valor do x2, dividido por valor do x1 mais valor do x número 2. Você agora substitui os valores, média harmônica vai ser igual. Duas vezes é da fórmula, o ritmo inicial era de 40, portanto, 2 vezes 40. O ritmo aumentou para 360 e você divide agora por 40 mais 360. Basicamente, é dessa maneira. O valor da média harmônica vai ser igual. E aí é questão de multiplicação mesmo, né? Se eu faço 4 vezes 36, é 144. 4 vezes 36. 4 vezes 36, 144. Vezes 2, 288. Aí eu tenho um zero aqui, um zero aqui. Aí fica 28.800. Na parte de baixo, eu tenho 40 mais 360. 40 mais 360, 400. Corto para você zero de cima, zero de baixo, zero de cima, zero de baixo. E agora eu vou colocar que o valor da média harmônica é igual. 288 sobre 4, 72 processos, 72 processos por dia. Perceba, variável processo é inversamente proporcional à variável dia. E aí você vai marcar como alternativa correta, a alternativa é de escola, certo? O que é que você complementa no seu material agora? Você complementa o seguinte, a média, que é a nossa média harmônica, deve ser usada
Deve é a palavra. Deve ser usada para grandezas, deve ser usada para variáveis. Eu colocarei aqui para variáveis, poderia ser grandezas, nesse caso não teria problema. Para variáveis inversamente proporcionais. E você saberá que isso acontece quando uma das variáveis for, de certa forma, velocidade. Uma delas ou é a velocidade ou é algo similar à velocidade, né? Inversamente proporcionais. Importantíssimo que você saiba disso, porque aí você tem uma chance pequena de errar qualquer questão sobre a média, que é a média harmônica. Então, ao longo dessa aula, eu expliquei a você o que é a média harmônica, quando você usa, em que situação você aplica a média harmônica e os detalhes, né? Além de resolver questões importantes contigo. Foi um grande prazer. Para mim foi um grande prazer. Até a próxima. Valeu!